dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Tá? Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem três fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. Propósito da profecia: a profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão. A igreja deve ser conduzida segundo a Bíblia e não guiado por profetas. Tá? Então, tome cuidado. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja conduzida por aquilo que uma pessoa vai dizer. Entendeu? Eu não posso entregar a minha mão a algo subjetivo. Tá? Muitos líderes, erroneamente, não tomam decisões algumas sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor quer falar. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ler aí. Vamos ler o capítulo 12, versículo 10. A gente já até leu aí. 12, 10. Assim, há outro, a capacidade de profetizar. Né? Eu estou lendo na NVT, na nova versão transformadora, na lição dos irmãos, na leitura bíblica em classe, versículo 10, tá? Há outro, a profecia, ou seja, o Espírito Santo é que dá essa capacidade da pessoa profetizar. Então, profecia geralmente é a expressão vocal, né, inspirada pelo Espírito Santo. É quando a pessoa fala, quando a pessoa se comunica. Tá? E essa comunicação, a pessoa tem que entender o que está sendo falado. Tá? Então, quem profetiza não pode ficar falando em língua, poder até pode, né? Não sou eu para proibir. Só que se a pessoa que está recebendo a mensagem ele não entende nada, não edificou nada, não aconteceu nada. Tá? Não ocorreu nada. Que assim, Deus não se comunicou com aquela pessoa. Tá? Aí tem aqueles que falam assim, você entendeu? Aí você fala assim, mas como eu vou entender se não tem ninguém que me ensine, né? Falar que nem o eunuco lá, não pode falar em língua estranha e falar para a pessoa, você entendeu? Eu não entendi nada. Já aconteceu comigo. Então, quando você vai transmitir a mensagem, a profecia, aquela pessoa que vai ouvir, ela tem que entender a mensagem. Tá? Aí depois a gente vai ver. Por exemplo, só uma coisa específica aqui. Por exemplo, quem é usado nesse dom, eu estava lendo a teologia sistemática do Grune, é muito bom, ele trabalha muito isso. Ele é um reformado e eu gostei muito ele falando sobre a questão dos dons. A gente sabe que aí ele fala do dom, se o dom é permanente ou se ele é momentâneo. Tem uma parte que ele estuda, ele fala isso. E aí ele começa a trabalhar assim, tem pessoas que Deus usa mais em determinados dons. Aquele dom parece que ele incorpora na pessoa, se vou dizer, ela está ali na pessoa. Um exemplo, Sansão, né? Então, e o que ocorre com isso? É o que eu quero dizer. Quando você percebe que Deus te usa várias vezes em um determinado dom, qual é a orientação bíblica? Você deve estudar e saber como que você deve ser a sua postura ao ser usado por esse dom. Uma coisa assim importante, quem é usado em dom de profecia, a gente vai trabalhar um pouco mais disso aqui, irmão, é um dom espetacular. E você é o porta-voz de Deus. Entendeu? Você vai falar aquilo que Deus quer, é a vontade de Deus. Então, olhe o grau de responsabilidade disso.
E assim, e Deus te usou de uma forma espontânea naquele momento e você vai transmitir a mensagem. E aí a mensagem tem qual característica? Edificar, consolar e exortar. Tá? Então, você vai comunicar algo de Deus a uma pessoa ou à igreja. Olha o peso disso. É uma responsabilidade muito grande. Então, a sua comunicação deve ter o menor ruído possível e a mensagem deve ser clara. Quando você vai falar em nome de Deus, as pessoas devem entender o que Deus quer dizer. Então, olha a importância desse dom. Tá? Então, quem é usado, e aí eu estou dando o exemplo da profecia porque a gente está estudando, mas os outros dons também. Então, como deve ser a minha postura? Como é que eu devo? Qual é a orientação bíblica? Como que os profetas, a Bíblia chama os profetas de homens santos, homens em que Deus podia confiar. Entendeu? Homem que o povo olhava assim, ó, é um santo homem de Deus. Então, mas Deus usa, mas não é assim, irmão. Não é, as coisas não são zoadas assim, né? Desculpa a expressão chula. As coisas não devem ser zoadas na obra de Deus. A gente tem que saber em nome de quem a gente está falando, tá? Então, uma outra coisa aí, né? Enquanto a última é a inspiração, a profecia se distingue da pregação comum, que, enquanto a última é de inspiração espiritual e espontânea. Profecia não é pregação, dentro do dom que a gente está estudando. Não é quando a pessoa prega, é a mensagem instantânea ali. Entendeu? Deus, o Espírito Santo impulsiona a pessoa a falar. Ágabo, né? Atos 15, 32. Então ele é impulsionado, as filhas de Filipe, entendeu? Então é aquela coisa assim, instantânea. A pessoa daqui, Deus impulsiona a pessoa, leva a pessoa, isso e não é um sermão pronto. A pessoa foi lá, não tem nada a ver com isso, tá? É algo direto mesmo, uma comunicação direta. A possessão do dom constitui a pessoa profeta. E aí você vai ver que quando a gente vai trabalhar nos dons ministeriais, você vai ver que ele é dos ministérios da igreja. E aí a gente vai ver, quando a gente chegar lá, a gente vai olhar qual é a característica do profeta no Novo Testamento, que é diferente do Antigo. Tá? E aí daqui a pouco a gente vai ver por quê. Por que é diferente? Tá? Vamos ver alguns, por exemplo, Atos 15, 32, 21, 9. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 32. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, Judas e Silas, ambos profetas. E o que eles faziam? Encorajavam os irmãos. Tá? Fortalecia os irmãos com muitas palavras. Tá? 21, 9. O que diz 21, 9? Tinham ele e elas faziam o quê? Profetizavam. A profecia, ela não tem um caráter primário de revelar as coisas. A profecia tem um caráter de esperança, de animar, de encorajar, de corrigir o rumo. Tá? Essa é uma característica. Quando você lê o livro da Revelação, ela é uma profecia. Quando você lê o livro de Apocalipse, quando você acaba, qual é o desejo que você sente? Vem logo, Senhor Jesus, né? Porque ele tem essa característica de encorajar, é uma esperança, é uma profecia que traz esperança falando que Jesus vai voltar. Então a gente está olhando aqui
qual é, então, existia os profetas, o que eles realizavam no Novo Testamento. Então, a inspiração manifestada no dom de profecia não está no mesmo nível da inspiração das Escrituras. Por quê? Primeira Epístola de Paulo ao Coríntios, capítulo 14, versículo 29. O que está escrito aí? É aqui você vai saber por que não está no mesmo peso, não está no mesmo nível de igualdade. E outros façam o quê? Julguem. Julguem. Quem? A mensagem e o profeta. Aonde no Antigo, como é que você já viu alguma coisa assim, para julgar a palavra de Deus? Tem alguma orientação para julgar a palavra de Deus? Não, para ver se ela é verídica. Você não tem essa orientação quando é a palavra inspirada de Deus. Agora, o dom de profecia, você ouve e todos quem? A igreja julga para ver se é verídica a mensagem. Se o profeta também, ele está adequado. Irmão, isso é no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Levítico 18, quando o profeta falava coisa, ele era morto. Quando ele falava algo que Deus não mandou ele dizer, qual que era a sentença? Apedrejamento. Porque ele falou aquilo que Deus não mandou ele dizer. Ou ele falou uma profecia falsa. Tá? Então, no dom, não tem o mesmo peso por isso. Porque a igreja tem que julgar para ver se a mensagem ela é verídica. E você não vai ver essa mesma orientação acerca das Escrituras. Tá? Então, por isso que não tem o mesmo nível quando Elias, quando o Jeremias, quando o Isaías, quando o Oséias, quando o Daniel, quando eles falaram, eles falavam inspirado. E você lembra da fama do Samuel? Que o Senhor não deixava que nenhuma palavra dele caía Por quê? Porque ele era um representante, ele era um profeta de Deus. Porque quando as pessoas procuravam Samuel, ele tinha que trazer uma palavra de Deus. Era a função do ministério profético. Entendeu? Assim, então veio a palavra do Senhor ao profeta. Então era uma palavra direta, é Deus se comunicando. E aí não tem falha, não tem ruído, tá? Continuando. É preciso distinguir a profecia que mencionada como manifestações momentâneas do Espírito, da profecia como dom ministerial da igreja mencionada em Efésios capítulo 4, versículo 11. A gente vai ver isso mais para frente. Como dom de ministério, a profecia é conhecida apenas, concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros profetas. O dom do profeta, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, é dado a algumas pessoas. Dentro da igreja, Deus escolhe alguns. Que é a mesma ideia para o pastor, é a mesma ideia para o evangelista, entendeu? Dentro da igreja, Deus vai escolher alguns para uma função específica, tá? Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo crente cheio dele. De quem? Do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 16 e versículo 18. Vamos ver o que diz aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 e 18. Então, como dom, todo crente está potencialmente apto a ser usado pelo dom de profecia. Então, o que diz Atos, capítulo 2, 16, versículo 16 ao versículo 18?
Você vê que jovem, né, velhos, crianças, todo mundo está apto, porque é uma capacitação do Espírito. Então, qualquer um aqui, nesta manhã, na igreja, pode ser usado no dom de profecia. Tá bom? Quanto à profecia como manifestação do Espírito, observe o seguinte. Então, depois, se você quiser se aprofundar mais, não tiver Bíblia de Estudo Pentecostal, pode procurar o Jasmine lá, bate umas fotos lá do estudo, tá? E depois dá para você trabalhar mais. Ó. A. Trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. De novo, não é sermão, não é a pregação, tá? Vamos ver alguns versículos aí do capítulo número 14, versículo 24, 25. Depois nós vamos ler do 29 até o 31. Vamos ler capítulo 14, versículo 24 e 25. Isso. Isso. Veja, perceba. A ideia de a pessoa chegou, Deus se comunica com a pessoa. Aquela coisa instantânea ali, na hora. Tá? 29 a 31. Versículo 29 até o versículo 31. Do capítulo 14. Um de cada vez, irmão. Elegeram o pastor como leitor oficial. Até o 31. Perceba? É sempre a ideia de mensagem ali. A pessoa, Deus, o Espírito Santo impulsiona, a pessoa levanta e fala. Tá? Aí você vê também a questão da ordem, né? Se um está falando, aí um levanta o outro, o primeiro cala. A gente faz igualzinho, né? Mas a gente tem que olhar os detalhes e como o Paulo está falando, né? Tá? Outro, B. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus, exortar, elevar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Capítulo 14, versículo número 3. Vamos ver o que diz aí? Nós estamos no capítulo 14. Tudo isso é no capítulo 14. Versículo 3. Então você vai ver, mesmo quando os profetas do Antigo Testamento, eles estão falando algo, qual que é a ideia? Eles estão tentando, por meio da palavra de Deus, trazer o povo para próximo de Deus, ao arrependimento. Bom, vai ver profecias que prediz aí como que esse profeta, qual é a nomenclatura? É o vidente. Você vai ver que tem o profeta e o vidente. Por exemplo, o próprio Samuel também era conhecido como vidente. Tem alguns profetas que era vidente. Ele prevê o futuro, tá? Ele traz ao conhecimento algo que só Deus sabia. Tem essa característica, mas não é a característica. Por incrível que pareça, a própria revelação do Apocalipse, que tem um caráter apocalíptico, né, que está mostrando
o futuro, a ideia principal não é mostrar o futuro, é animar a igreja que está sofrendo naquele momento. E quem está recebendo a mensagem está exilado, que é o próprio João. E quando João recebe a mensagem, ele termina o livro falando assim: ora vem Senhor Jesus. Porque, imagina, ele está exilado, ele está preso. E ele fala assim: ó, Jesus mostra o final de todas as coisas. E o que ele está? Encorajado. Agora ele está animado. Entendeu? Mesmo na situação. Então a profecia sempre, em último, vai ter essa função de encorajar a pessoa. Ainda que a pessoa estiver no caminho errado, denunciar o pecado, mas com a característica, com a função de que a pessoa se arrependa e se aproxime de Deus. Entendeu? Que se achegue mais adiante de Deus. Por exemplo, a gente só avançando mais. Porque como eu estou estudando a carta, o livro, quando Jesus aparece para João, ele manda uma mensagem para 7 igrejas. E toda a mensagem das 7 igrejas, ainda que ele repreenda a uma não, todas é de fortalecimento. Até a pior de todas, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. O que é isso? É uma palavra de ânimo, de encorajamento. Você está todo errado, mas eu estou aqui. Abre o coração que eu entro. E eu quero ter comunhão com você. Entendeu? Então, perceba, a profecia sempre tem essa característica, essa função. Tá? C. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa. Vamos ver? Capítulo 14 ainda, só com o versículo 25. Capítulo 14 é um capítulo extraordinário dentro do tema que nós estamos estudando. Porque aqui Paulo está colocando ordem nas coisas. Como que deve ser usado, para qual finalidade deve ser usado. Tá? Então, o versículo 25. Então, a pessoa chegou aqui, é um descrente, está falando para o descrente. Por meio da profecia, Deus usa a pessoa, a intenção do coração da pessoa desvendada. O que a pessoa fala? Deus está aqui. Porque comunicou algo que só ele sabia. É desmascarado, entendeu? A intenção do coração. E, pode falar. Cheguei lá na igreja, começou o culto, quando o pastor começou a pregar, e eu fiquei quietinho. O irmão que me levou também sentou do meu lado lá. Quando ele começou a pregar, quando eu falei, aí eu tornei a falar com Deus. Se Deus estiver aqui, ele vai falar comigo hoje. Mas qual é o meu pensamento? E quando o homem foi na porta, que ele botou a mão no meu ombro e disse assim, ó, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, nem deixa ninguém enganado, não me revela a tua doença, mas diz que hoje você vai sair daquele lugar. E tem mais. Ele falou assim, e tem mais. Os remédios que você está tomando, pode parar de tomar a partir de agora. O homem nunca tinha visto. E aí, quando eu fui para frente, ele pôs a mão na minha cabeça, acabou, veio aquela alegria, aquela paz, aquela coisa gostosa. O diabo não ia fazer isso, viu? Deus abençoe. Então, nós vemos exemplos, como do pastor Zé Wilson, de montes. Né? Ou prover a edificação, a exortação, consolo, advertência ou julgamento. Então, ela vai ter essas características. Tem que ter essas características. Tá? Aí depois é só ler as próprias referências que nós lemos anteriormente, 24, 25, 26 e 31, como nós lemos, não vamos ler novamente.
D. A igreja não deve ter como infalível toda a profecia deste tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Primeira Epístola de João, capítulo número 4, versículo número 1. Vamos ver o que está escrito? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Então, como os outros dois tópicos são mais suaves, a gente vai ficar mais tempo no primeiro tópico. Então, primeira Epístola de João, 4, 1. Posso ler nessa tradução? Pode. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se o espírito procede de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, tá recebendo a mensagem, irmão? Calma, não se empolga, entendeu? Não se empolga, calma, vai analisando. Lembra que o Paulo falou? Capítulo 14, versículo 29. Todos façam o quê? Julguem. Julguem. Essa é uma recomendação das Escrituras. Os dois. Os dois. Os dois. Tá? Porque no Antigo Testamento, o profeta era julgado também. Entendeu? Então, o pastor da igreja, o Senhor, que não se engane. Quando o profeta diz assim diz o Senhor, é porque ele que é uma autoridade. Nas escrituras não tem como a gente contestar, porque está escrito, é infalível e é inerrante. Quando eu digo para o irmão, assim diz o Senhor, não quer dizer que o Senhor está dizendo mesmo. Tá? Qual que é a dificuldade? Por exemplo, o irmão Zé colocou uma situação que Deus revelou. É aquilo que Paulo fala quando o Espírito Santo revela um desejo do seu coração. Ali não tem como você... É difícil você dizer que Deus não está falando, porque ele está trazendo algo que só você sabe. O problema é, Deus está me mostrando que Deus vai te dar uma bênção. Tem um problema aqui, né? Você até... Quem aqui não quer uma bênção, irmão? Quem aqui não quer uma bênção? Então, mas que bênção é? Então, o que você vai ter que fazer? Esperar. Vou te dar um exemplo meu. Pastor Ricardo, acho que todo mundo conhece o pastor Ricardo, né? Pastor Ricardo, um dia ele foi na minha casa, estava numa campanha lá em casa. E aí, naquela época, eu tinha um Fusquinha. E aí, Deus usou ele e falou assim, ó, Cavalcante, Deus manda te dizer que ele vai te dar um carro, não é o Fusquinha. Sabe quanto tempo demorou? 10 anos depois, tá ali na porta. Quando você sair, tá ali, ó. 10 anos depois, tá ali. E as pessoas falam, mas Deus não falou para você comprar? Vai lá e compra. Eu falei, não. Se Deus falou que vai me dar, quando chegar o momento certo, vai acontecer. E sabe como eu comprei o carro? Telefone. Lá, tal. Eu falei assim, sabe o que eu falei? É meio folgado, né? Vai estar tudo pronto. O cara me ligou e falou assim, ó, os documentos estão tudo aqui. Só precisa de uma coisa. Você tem que trazer uma entrada e tem que assinar. Aí foi a minha filha mais velha. Ela pegou o ônibus, foi. O rapaz do meu serviço foi. Quando eu cheguei lá, o documento estava assim, ó. Eu só assinei, entreguei o cheque, peguei o carro e fui embora. Nunca atrasou nada, pagou tudo certinho. Então, essa é aquela coisa que você tem que olhar e ver. E aí o que acontece? Você tem que também ver as coisas. Quando eu pensei, a primeira coisa foi assim, ó, se Deus vai me dar um carro, ele vai me dar uma condição melhor de trabalho. E foi dito e feito. Porque na condição que eu estava, quando me falou, eu não conseguia comprar o carro. O que é que eu fui? Fui promovido. Ao ser promovido, meu salário dobrou o valor. Então, uma coisa foi interligando na outra. Então, aí, pela observação, eu fui vendo que Deus estava trabalhando e o momento propício estava chegando. Só que em nenhum momento eu fui lá e me antecipei. Tá?
Então, esse tipo de profecia ela é um pouco cuidadoso, porque você tem que... Deus falou, mas quando que é? E aí, o que você tem que fazer? Já a gente vai ver também. Você tem que olhar para as escrituras. Entendeu? As escrituras têm que ser a base de orientação também. Eu não posso ficar, um profeta falou, agora eu quero que outro oriente em outro lado. Não, Deus já falou uma coisa. Biblicamente, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, você tem que juntar dinheiro, você tem que criar também as situações, principalmente quando você vai comprar alguma coisa. Eu também já tive que dar umas respostas assim. Também tive que dar uma resposta assim também, né? Você entendeu? Eu falei, não entendi nada, não. Né? Continuando. Então, daí toda a profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 20 e versículo 21. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, detente o que é bom. Tem gente que fica só na primeira parte, né? Não, não pode, o irmão falou, eu não posso julgar, eu não posso fazer o segredo, porque desprezar tudo bem, mas você tem que julgar aquilo ali. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, já vi profecia, que a pessoa, tipo assim, tava me pondo o dedo assim, exortando. E eu ouvi, e eu falei assim, mas peraí. É assim, porque assim, irmão, não é que eu sou melhor que ninguém. Eu sou um miserável, pecador, dependente da graça de Deus. Só que eu sei da minha condição espiritual com Deus. E é uma das coisas que eu, graças a Deus, até hoje, tenho tomado muito cuidado. Quando eu começo a dar umas voadas muito assim, eu falo, opa, alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, agora, eu vou ter que estudar pesado em duas áreas do pensamento teológico. Então, eu vou estudar pensamento teológico. Qual é a primeira preocupação que eu tive? Eu falei, meu Deus do céu, isso vai me afastar do texto bíblico. Porque eu vou estudar pensamento das pessoas. E aí o que eu fiz? O pastor Pantera estava isso domingo. Aí o pastor Pantera veio um negócio. Aí eu comecei a montar o esboço. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Para não me afastar do texto bíblico, porque esse tipo de coisa vai me afastar, eu vou estudar este livro biblicamente, porque aí eu tenho uma coisa da Bíblia que eu vou estar familiarizado com a Bíblia, eu vou estar estudando o texto bíblico e aí eu vou estar me alimentando espiritualmente. Entendeu? Eu estou estudando o capítulo 21 de Apocalipse. E aquilo é o que tem me dado ânimo, tem me orar, orar a Deus, tentar entender. Então, logo eu já me preocupei. Ah, irmão, mas você vai estudar teologia. Mas tem alguns assuntos da teologia que você não vai estudar o texto bíblico assim. Você vai pegar a Bíblia e estudar. Você vai estudar livros. Vai ter ali versículos tal, mas é diferente de você pegar o texto bíblico, irmão, e estudar, ler a Bíblia, entendeu? O seu coração se alegrar. Então eu me preocupo muito. Aí a pessoa vem falar, eu fico, opa, isso não é o Deus que eu sirvo, não. Porque você tem que saber da sua vida espiritual. Não, a pessoa fala com você, você começa a chorar, mas, irmão, você tá devendo assim mesmo? Assim, dever a gente deve, mas foi pago lá na cruz. Então, mas aí aquela coisa, se Deus falou uma coisa para você e nós estamos numa condição, realmente eu tô ruim mesmo, né?
o negócio tá mal mesmo. Irmão, vai se arrepender, entendeu? Mas também, quando a pessoa te chama a atenção, você tem que saber também se... Porque Deus não vai chamar a sua atenção também, se você está buscando a Deus, está se esforçando também, aí a gente tem que tomar cuidado. Aí você tem que ter um conhecimento da sua vida espiritual. O grande problema hoje de muitos de nós é que nós negligenciamos a nossa vida espiritual. Entendeu? Então a gente dá muita vazão para as coisas que não, aquelas coisas podem esperar um pouco mais. A gente dedica mais tempo para coisas, se afastamos de Deus ou fletamos com o pecado. E aí, quando a gente Deus usa uma pessoa, aí vai da humildade da pessoa e saber que está numa condição errada. Então a gente tem que ter esse cuidado espiritual. Por quê, irmão? Aí eu vou falar uma coisa, não é porque eu quero ir para o céu, é porque eu amo Jesus, irmão. Eu quero ter comunhão com Ele. Entendeu? Porque eu vou perder o céu. Não, não é que é isso. É o que eu quero todo dia ter comunhão com Deus. Eu quero levantar, sentir a presença de Deus. Entendeu? Quando eu colocar um louvor, ou eu estiver pensando algo de Deus, sentir a presença dEle, chorar, me alegrar, todos os dias da minha vida. Entendeu? Então eu não quero viver uma vida raquítica e só, ai Deus, eu sou fraco, ai não sei o quê. Não, eu quero viver uma vida da plenitude de Jesus agora. Tá? Mas aí entra naquela coisa, né? Isso é verdade, é uma orientação bíblica e o irmão está certíssimo, né? Agora, tem coisas que só a gente aprende com o amadurecimento. Não pense que eu não dei trabalho. Ele sabe um pouquinho, entendeu? Então, mas a gente precisa amadurecer na fé, irmão. A gente precisa crescer na fé, entendeu? Porque eu estou lendo Apocalipse assim, eu não vou falar porque, né, senão um dia, né, quando chegar, mas quando você lê o texto assim, irmão, e vê assim, quando eu tenho um texto que eu acho extraordinário, quando João tá lá assim e aí diz assim que quando vai abrir o livro e não tem, ele começa a chorar. Aí o ancião fala, ó, não chores, porque o leão da tribo de Judá. Só que quando João olha, não é o leão, o que que ele vê? Cordeiro. A igreja olha para Jesus como cordeiro, aquele que morreu, aquele que levou os nossos pecados, que sofreu por nós. E lá em Apocalipse diz assim, 21, e ele enxugará do nosso olho toda a lágrima. E aí tem um texto assim, e nós o veremos face a face. Irmão, nada no mundo paga isso. E Paulo em Efésios diz que nós já podemos viver essa vida hoje. A vida cristã, irmão, é para agora. A plenitude do Espírito que foi revelado é para agora. Lá é o ápice do negócio, irmão. Lá é o ápice. Mas a plenitude que ele prometeu é agora, irmão. Eu e você podemos e temos essa condição por meio da graça de Jesus, pelo Espírito que habita na nossa vida, vivenciar o que Deus tem para nós agora. Sermos exemplos, luz agora. Não é lá. Lá é todo mundo transformado, glorificado. Entendeu? Lá é outra coisa. Nós não temos nem noção. Amém? Ele deverá enquadrar-se na palavra de Deus. Ela deverá se enquadrar na palavra de Deus. 1 Epístola de João 4:1. Contribuir para a santidade da vida dos ouvintes, falando da profecia, e ser transmitido por alguém que, de fato, seja e viva submisso e obediente a Cristo. Então, quem profetiza tem que viver uma vida submissa a Cristo. Não, eu profetizo, mas na minha vida sabe Deus. Não, sabe Deus e nós da igreja também queremos saber também da sua vida também. Né? Se você é um exemplo, se você é uma bênção, entendeu? Isso a igreja precisa saber. Como que era o nome do profeta de Atos? Como é o nome dele? O mais conhecido? Como? Ágabo. Por que sabia o nome dele?
Porque ele era conhecido. Qual que a gente leu aqui? Saulo, né? Por quê? Porque eles eram conhecidos pela igreja. Quando fala assim, ó, quem é? O Simão, o leproso. Ah, o leproso, é porque a igreja conhecia ele. Então a gente também quer conhecer você também, né? A gente precisa conhecer você e dizer, e nós queremos dizer, ó, você é uma bênção. Ó, aquele irmão, aquela irmã que fala da parte de Deus é uma bênção, entendeu? Deus o usa nele porque ele é uma bênção na mão de Deus. Então a gente também tem que preocupar com a nossa vida também, tá? Amém? Terminamos aí o tópico 1. Em 15, mais ou menos, acho que está dentro daquilo que é uma das primeiras vezes que eu consegui terminar dentro do tempo, assim, provavelmente uma meia hora no primeiro tópico. O propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. 2. Variedade de línguas. Dom de profecia, irmão. Amém? Entendeu? Pergunta? Amém? Então, entendeu o primeiro tópico, os outros dois é mais suave. Tá? Variedade de línguas. Vamos ver aí. Vou colocar umas letras aí agora que vocês vão ficar com medo. É grego isso aí, tá? Se preocupa nas duas primeiras, eu vou ler, ó. Glossai é língua, é que vai dar glossolalia. E aquele lá de baixo é dialecto, que é idioma, tá? Então o outro é língua e o lá de baixo é idioma. Irmão, e o grego? Não se preocupa com o grego, não. Se preocupa agora com o português, tá? E foram vistas, Atos 2, do versículo 3 ao 8. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. No outro, então surgiu algo semelhante à chama. Como e semelhante não é língua de fogo, tá, irmão? É como língua de fogo, parecida. É uma figura de linguagem. Não existe língua de fogo. Irmão, é aquela língua que sai de Jesus. Também lá é figurado, não é de verdade, tá? Aquilo lá. Porque se Jesus for parecido com aquilo lá, fala, meu Deus do céu, vou sair correndo, né? A pessoa vê um olho de uma chama de fogo, uma espada. Meu Deus, sai correndo aqui, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Lá embaixo, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os que ouvia falar na sua própria língua. Lembra lá? Glossa e dialeto. Aqui, o que está? Quando eu traduzo, ó, no próprio, ó, o outro lá, ó, línguas de fogo. Aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Eu estou lendo em versões diferentes, tá? Lá embaixo, quando ouvir o som das vozes, a NVT salva, é uma tradução extraordinária. Vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E, no entanto, cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. Já já eu explico por que eu estou falando isso. Aí agora nós vamos para tá em grego, não se preocupa, tá? Glossa, glossê, glossais. É língua. Aqui é língua, tá? É língua, tá falando de língua. E aí, quando a gente vai traduzir, porque o que fala em língua estranha. Lá, quando você vai pegar glossa e você vai falar, porque é uma língua estranha. Aí a revista corrigida vai traduzir corretamente. Língua estranha. Só que dentro da nossa estrutura de fala português, o vernáculo, fica esquisito eu dizer língua estranha. Você consegue entender o que isso quer dizer? O que quer dizer língua estranha? O que você entende por língua estranha? Pode falar. O que você entende? Você não. Você não precisa ficar quietinho aí. Que você... Entendeu? Hã? Mais alto, mano. Tira a máscara um pouquinho, só pra gente...
Aí que você já está usando o termo teológico, né? Aí tudo bem. Alguém? Gostei. A irmã? Tá quase chegando. Tá? Você vê que a outra versão, a NVT, já não traduz legal. Aqui ela peca, né? Ela coloca línguas, tá? Mas língua estranha. O que é o dom de variedade de línguas? O dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. É o teólogo Thomas Holver. Deixa eu achar aqui que tem um negócio aqui que eu... Isso aqui é do trimestre passado, tá vendo, irmão? Quem guarda tem, né? Donald Gwynn, ele diz assim, o propósito do dom de interpretar... Não, tá falando aqui é outra coisa, é na próxima, tá? Dom de línguas. Então, o que é línguas estranhas? Quem já ouviu alguém falar língua estranha na igreja? Quem já ouviu? Quem já ouviu o som da língua estranha? Você entendeu o que o irmão quis dizer? Faz sentido. Eu vou dizer palavra, aquelas expressão faz sentido o que ele está falando? Por exemplo, o que eu estou falando faz sentido, né? Eu estou comunicando num idioma que nós entendemos. Então nós estamos se comunicando. Eu uso símbolos. Quando eu vou escrever, eu coloco o A, o B, aí quando eu dou junto o B e o A da Bá, né? O S, o I da Si, é um som, esse som é conhecido, si, sílaba, né? Silvia, e você consegue fazer a associação do símbolo, não é isso? Quando a gente fala o português. Quando nós escutamos línguas estranhas, aquilo não faz sentido na expressão idiomática. Eu não consigo entender o vernáculo, eu não consigo entender o que ele está dizendo. Aquele som não me comunica nada. Por isso, quando você lê Atos, capítulo 2, diz assim, e quando eles começaram a ouvir, falaram, o que eles estão falando? Só que aí eles ficaram maravilhados, porque aí o Espírito Santo entra para agir. Olha, eles estão falando e nós estamos ouvindo no nosso próprio idioma. Nós estamos entendendo no nosso. Eles começaram a falar glossa, eles começaram a falar língua estranha, uma língua ininteligível. Só que aqueles que estavam ouvindo essa língua inteligível, o Espírito Santo, os capacita a entender no próprio idioma. Então o Espírito Santo está interpretando aquilo que os apóstolos estão falando. Em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala de glossa, Paulo está falando da língua estranha. É aquela língua que você vê o irmão falar, que você ouve o irmão falar. Essa aí, eu não vou nem entrar numa outra questão de idioma, vou ficar na questão da língua estranha mesmo. Por isso que é língua estranha. É porque é uma língua ininteligível. Eu não consigo entender o som dela. Ela não me comunica algo. Só que, quando esse irmão fala a língua estranha, ele é edificado. Por quê? Porque ele está falando com quem? Agora você pode falar. Mas... ele está falando com Deus. É uma comunicação direta com Deus. É o dom de elocução, é uma expressão verbal cuja comunicação o Espírito Santo está fazendo você falar algo dentro do seu coração que eu e você, com as nossas palavras, não conseguiria comunicar a Deus. É um negócio extraordinário, né? Que Deus ajuda até nas nossas orações. A gente não consegue, com as nossas palavras, falar. E o Espírito Santo, ele, por meio da língua estranha, ele faz a gente se comunicar com Deus, algo que a gente, por nós mesmos, não conseguiríamos expressar. Tá? E aí, naquele momento, o crente está sendo edificado. Tá? A edificação pessoal. Amém, irmão? Alguma dúvida?
Se o pastor Leonardo já deu o diagnóstico, né? Quem sou eu? Ô Jásio, foi revelado até o desejo do coração da irmã, né? Se chama ato falho, né? A irmã quer falar aqui, ó. A irmã.
Nós vamos entrar na parte da interpretação no terceiro tópico. Se vocês deixaram eu terminar, né? Que eu sei que é um assunto que se a gente abrir, todo mundo tem experiências boas, né, para contar. Amém? Deixa eu andar aqui, irmão. Deixa eu caminhar. Qual a finalidade do dom da variedade de línguas? O propósito é a edificação da vida espiritual do crente. 1 Coríntios 14, 4. Né? Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Por que o Paulo está fazendo essa... Ele está falando... Não que ele está proibindo que fale em língua, é que no contexto de Coríntio, como houve um abuso do falar em língua, ele quer que esse dom seja usado como... porque quando ele é a interpretação, ele ganha o peso de uma profecia. Tá? Porque aí todo mundo ouve o que está sendo dito e toda a igreja glorifica a Deus. Aí toda a igreja é edificada. À medida que o cérebro de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. A atualidade do dom, a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Então, variedade de línguas, o dom de línguas é o poder de falar sobrenaturalmente. Você vai falar uma língua que nós nunca aprendemos, tá? Em uma língua nunca aprendida por quem fala, sendo essa língua feita inteligível aos ouvintes por meio do dom igualmente sobrenatural de interpretação. Aí, nas línguas, a gente tem duas classes de mensagem. Nós temos a questão do louvor. Então, quando você está falando para si mesmo, que eu falo assim mesmo, é porque você não está falando ali, orando, ou no momento ali, você está dirigindo o louvor a Deus. Você está glorificando a Deus. E pode ser uma mensagem definida para a igreja. Quando a gente está no próximo tópico, a gente vai trabalhar isso. Para todos, aí serve também como sinal, tá? Então, quando as pessoas olham e vê as pessoas falando em língua, só que assim, não é só ouvir, mas a pessoa tem que... Por isso que tem que ter a interpretação, tá? Até na igreja mesmo, tá? Quando a gente está falando, a gente tem que orar para que haja interpretação, para alguém se levante e haja interpretação. Porque se todo mundo falar em língua e não houver alguém que interprete, o irmão ou a irmã que falou está sendo edificado, mas a igreja não foi edificada porque ela não compreendeu o que foi dito ali. Então é importante, ainda que a gente sabe que dentro da igreja tem os irmãos que falam separadamente, mas nesse momento é importante alguém interprete também, para que a mensagem ela alcance toda a igreja, porque aí ela vai ganhar um peso de profecia, tá? Dom de língua é tão importante para a igreja quanto os demais, apresentado em 1 Coríntios 12. Tá? E é isso que Paulo está trabalhando no capítulo 14. O dom de línguas deve ser interpretado para que a igreja seja edificada. Então, quando nós somos usados por Deus pelo um dom, a gente tem que ter essa mentalidade que o dom, a finalidade é a edificação do próximo, é a edificação do irmão, é a edificação da igreja. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência que o dom que nos é dado é para distribuir, o benefício do dom deve impactar a igreja. Tá? A gente faz às vezes errado, mas dá para a gente aprender, né? Uma hora a gente aprende. Tá? Então, errado no sentido de não conhecer como é que esse dom... Mas eu particularmente, eu não acredito que todo mundo usa de má fé. Eu não vejo isso, né, mano? Às vezes a pessoa faz por falta de conhecimento. Então, eu não vejo que toda a igreja está fazendo aquilo porque é má fé. Não consigo enxergar assim, tá? A irmã acabou de dar um exemplo ali, a gente sabe que tem um pessoal interessado, usa de um dom em benefício próprio. Mas isso aí é um número muito reduzido. A maioria das pessoas não tem essa ousadia, né, de fazer isso.
Tá? Tópico 3, interpretação de línguas, né? Definição do dom. A interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. Sabe o que é vernáculo, irmão? Vernáculo é o que eu estou falando. Eu estou falando em português. Então, qual é o vernáculo? A língua portuguesa. Então, se eu começar a falar inglês, só quem entende, né, o japonês, quem entende o chinês, quem entende o inglês vai entender. Mas se eu falar em português, todos entenderão, né? Seja a linguagem, aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, aquilo que é dito de uma forma ininteligível, incompreensível, o próprio Espírito usa a mesma pessoa ou outra pessoa para interpretar aquilo que está sendo dito. Tá? E aí, por exemplo, já contei isso, né? Às vezes eu vejo em ceia, acontece muito em ceia isso, né? Parece que é com todo mundo. As pessoas começam a falar em língua, eu fico ali, Deus, cadê o intérprete? Cadê a pessoa? A pessoa começa a falar, mas pô, tem que levantar uma pessoa para interpretar aquilo. Entendeu? Porque o texto bíblico diz que isso tem que acontecer. Entendeu? Então tem que haver a interpretação. Eu acho que Deus falou assim, levanta você, né? Acho que Deus já sentiu uns toques assim, meio assim. Né? Que se eu estou preocupado, às vezes, porque às vezes se você, porque como é que eu acho que eu acredito que o dom? Você tem que se colocar à disposição para que Deus use o dom. É igual, lembra quando a gente falou do dom de maravilha, de cura? Você não deve orar. Por quê? Porque por nós mesmos, nós não vamos invocar o dom. Só que quando nós estamos orando pelo enfermo, pelo doente, o Espírito Santo, ele vai nos usar por meio do dom. Mas por quê? Porque eu estou orando. E se ele quiser naquele momento, é um ambiente propício. Eu estou orando, está enfermo, e aí o Espírito Santo vai querer usar no dom. É a mesma coisa. Se ele está vendo alguma coisa, aí eu estou fazendo uma crítica a mim mesmo, eu estou vendo, então levanta e fala, né? Levanta, pega o microfone e vai lá e interpreta, né? Só que assim, eu sou muito medroso, irmão. Falando sincero, eu sou muito medroso dessas coisas. Eu falo, será que é mesmo? Eu tenho essa dúvida comigo mesmo. Pode falar, Jason. Só vou dar me permita-me a fazer uma correção. O dom é dado. Eu sei que quando fala buscar com zelo, mas não é por isso que eu vou receber o dom. Não é porque você pagou o preço, é porque você quer ser usado pelo dom. O dom está à disposição de todos. Então, eu só recorrigia se não existe pagar o preço, porque o dom já é distribuído. O zelo quando você é usado pelo dom, você tem que tomar cuidado que aquele dom é da parte de Deus. Você tem que entender qual é a finalidade do dom. O dom vem de Deus por meio do Espírito, é para edificar a igreja. Então, aí pegando o que você falou, eu não posso usar o dom de uma maneira desleixada. Mas o que é procurar com zelo? Dentro do ambiente de Coríntio, o que está acontecendo? Qual é o contexto de Coríntio? As pessoas estão tendo imoralidade. Os membros da igreja não... Porque se você for ver, tudo bem. Olha a situação dos membros da igreja. Mesmo assim, é uma igreja abençoada com os dons. Só que o uso dele dos dons... Porque quando Paulo fala com zelo, Paulo está repreendendo. Por quê? O que acontecia? Quem falava em língua fazia acepção de pessoas. Havia acepção de pessoas, e aí eles diferenciavam, por exemplo, quem fala em língua, ele é mais importante do que o outro. Havia um desprezo com o outro dom que eles julgavam inferior. Então, quando Paulo fala buscar com zelo, Paulo está repreendendo uma conduta dos coríntios. Entendeu? Então, por exemplo, se você é um crente, nasceu de novo, e quer, amém. Agora, a gente não pode tirar do contexto, porque ele está falando por pessoas que eram imoral, faziam excepção de pessoas, não discerniam o corpo. Lembra quando ele fala lá no capítulo 11? Vocês não discernem o corpo. Porque quando eles estavam brigando, eles estavam destruindo a unidade.
Lembra quando eles estavam aí brigando por causa dos dons espirituais? Quando há uma briga nos dons espirituais, eles estão destruindo a unidade. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre os dons, ele está falando, ó, ele está chamando a unidade. Então, quando eu sou usado pelo dom, aqui que é o ponto também, irmão. Você não pode destruir a unidade porque é usado com o dom. Lembra que eu falei na aula passada? Concorda comigo que o dom de profecia é um dom espetacular? É um dom que chama atenção? Naturalmente ele chama atenção. Não é? Uma pessoa entra aqui, Deus usa qualquer um, ó, é assim do Senhor, ou é um dom que as pessoas param assim e fica assim, imagina, é um sinal espetacular. A mesma coisa é o dom de sinais e maravilha, de curas. É um dom que só por si mesmo, imagina, você vai, ora, entra um aleijado, você ora, a pessoa anda. Naturalmente, a igreja vai ficar assim, maravilhada, pessoas vão procurar você para que você ore, é natural. É uma coisa natural. Atos dos Apóstolos acontece isso. O que eu tenho que tomar cuidado? Aí lembra que eu sempre falo? Dom é irmão gêmeo de fruto do Espírito. Eu tenho que ser submisso a Deus. Deus está me usando por graça e misericórdia e bondade. Entendeu? Para mim é honroso ser usado por Deus. Então, quem é usado por dom tem que ter essa consciência. O problema é que nos coríntios eles destruíram a unidade pelo mau uso do dom. Por isso que ele vai falar com zelo. Por causa dos receptores da mensagem, não estavam usando o dom de uma forma zelosa. Tá? Quando ele fala buscar os melhores dons, é os dons que edificam o corpo, que edificam a igreja. Igual a língua. Vamos pensar, a gente falou em língua aqui. Você concorda que falar em línguas é bom? Você não está edificando a si mesmo? Só que no contexto de Coríntio, por que Paulo fala para, quando falar em língua, que haja interpretação? Porque tem um problema lá e precisa ser corrigido. Então ele quer que aquele dom seja para edificar. Agora vamos pensar no nosso contexto de igreja. Como que é o nosso contexto? O nosso contexto é o mesmo contexto de Coríntios? Não, é contexto diferente, não é? Não é diferente? Tem algum irmão que dorme com a sua madrasta? Tem algum irmão que dorme com a madrasta? Acontecia em Coríntios. Tem irmãos que na ceia humilha o irmão na ceia, igual Coríntios. Por que eu estou falando essas coisas? É só tentando trazer para você o contexto que era lá, o contexto que é aqui. Então, assim, para nós, como é que nós vamos usar o dom hoje? Os dons precisam ser usados? Claro que precisa. Os dons são importantes hoje? Sim, claro que são importantes. Não é? Então, assim, quando eu olho para o texto, então, como é que eu devo ser usado? Eu não posso achar superior porque eu tenho um dom. Eu não devo me achar melhor que o diáspora porque Deus me deu um dom. Não, porque o dom que Deus me deu é para edificar a vida dele. Entendeu? É para benefício. Então, o ensino que eu estiro disso, e aí sim, aí você falou o zelo. Quando eu buscar esse dom, eu tenho que saber que existe todo uma coisa, todo um aspecto espiritual, toda uma vida de santidade porque eu tenho que manter, não porque eu vou receber o dom, é porque eu já recebi o dom. É a mordomia do dom. É uma vida com Deus. É a mordomia. Porque, lembra, eu já falei isso aqui no começo. Tem pessoas que Deus usa mais um determinado dom. Então a pessoa tem que se preocupar e ver ó Deus, eu sou usado nesse dom. E biblicamente, qual é a melhor maneira de ser usado nesse dom? Uma vida de santidade, irmão, isso não precisa nem falar. Porque se tudo que eu falo, nem que se eu não seja usado, porque assim, todo mundo é usado em dom, irmão. Todo mundo tem um dom. Não tem ninguém da igreja que não tenha dom. Não existe isso dentro da igreja de Jesus. Todo mundo tem um dom. Esse dom deve ser usado para a glória de Deus. E aí, logo, a minha vida espiritual, eu não preciso dizer nada disso, irmão, porque é uma coisa que já vem junto. Porque senão, a pessoa, se você usa o dom, mas não tem uma vida adequada, não condiz. Tá? Oi?
Estamos desse jeito como? Aí eu estava conversando com um rapaz e nós não estamos sem um tom, nós estamos sem as manifestações do tom. Agora, vamos lá. Há profecias? Os irmãos profetizam? Sim, mas aí tudo bem. Só que vamos analisar. Eu concordo com o Jasmine que nós estamos numa condição crítica. Concordo com você, com a igreja. Mas a gente não acontece nenhum dom na sopro divino? Não há manifestação de nenhum dom? Não, mas assim, está acontecendo alguma manifestação de dom? Ou, vamos dizer, faz 2 anos que não existe dom nenhum? Tá? Então, eu entendo que o diácono fez, é um motivo de preocupação, sim. Só que, quando a gente coloca assim, a gente chuta balde, a gente tem que ver quais dons que não estão ocorrendo. Pode falar. É que eu entendo tudo isso, Deda. Só que assim, quando a gente vai pensar, vamos pensar. Primeiro, porque assim, ele fala para buscar os melhores dons. Mas tem um outro texto que diz assim que ele distribui conforme ele quer. Então eu posso pedir um dom e Deus não pode que ele não queira me usar naquele dom. O que os pessoal fala, os entendidos falam, estuda. Qual o dom que Deus te deu? Quantos dons Deus te usa? Parábola dos talentos, lembra da parábola dos talentos? 2, né? 3, 5. E aí você tem que fazer, se Deus te deu 1, te deu 3, te deu 5, é porque você consegue administrar. Tem pessoas que Deus só vai dar um dom. Não adianta ele pedir outro. Então ele tem que usar esse dom com zelo. Esse dom deve ser usado para a glória de Deus. Se Deus te deu capacidade, te deu 2 dons, é porque você tem capacidade de administrar 2 dons. E não é só isso. Você tem que multiplicar. E aí, tá errado. Tá errado. Tá errado. Mas tá errado. Quem falou isso está errado. Por quê? De novo, quem distribui o dom? E nós vamos brigar com Deus. Né? Eu entendi o que você falou. Mas é o que eu estou falando. O que o texto bíblico diz? A gente não pode brigar com o texto bíblico, irmão. Não tem como brigar. Então, tem coisas que não adianta. A gente pode, eu gosto disso, mas Deus falou assim, só que eu vou te dar isso. Entendeu? A diferença entre os dons de interpretação e de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos, tá? Interpretação de língua necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Dom de profecia, não existe a necessidade de um intérprete, tá? É direto. Dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem
a atualidade do batismo com o Espírito Santo e o dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, já falei algumas vezes sobre isso, Deus continua abençoando os crentes com dádivas. Alguns irmãos têm dúvida nos sensacionistas. O que é? Todo mundo sabe o que é? Então, todo mundo quietinho. Então. Não podemos desprezar o dom de profecia e o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Perguntas. Quais são os propósitos da profecia? Exortar, consolar e edificar. 2. Quais são as 3 fontes de onde podem proceder a profecia? Segundo o teólogo Thomas Howey, o que é o dom de línguas? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. 5. Qual a finalidade principal do dom de variedade de línguas? É a edificação da vida espiritual do crente. Irmão, Deus abençoe. Eu sei que o tema é palpitante. Quem sabe um dia, né, a gente faz um congresso, a gente faz um seminário, e a gente esmiuça os dons e fala, e aí os irmãos faz uma coisa que os irmãos debatem, que eu faça as perguntas, faça as suas colocações, até para a gente enriquecer e ter mais conhecimento disso, tá? Eu entendo o que o Jasmine falou e eu concordo com parte que o Jasmine falou. Com a questão porque a gente vive um esfriamento acerca dos dons espirituais da igreja. Só que não é em toda a igreja, tá? Agora, uma coisa é certa, se tudo isso está acontecendo, o errado é nós. Os dons estão aí, igual a irmã falou, né? Quem quer ser usado pelos dons de Deus, quer usar os dons espirituais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive numa época de facilidades e essas facilidades fazem com que as pessoas busquem mais a Deus. E os dons são ferramentas de Deus para a glória dele. E como também, irmão, houve muito abuso dos dons espirituais, tem muitas pessoas que ficam com o pé atrás. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado que não é porque há abusos, há distorções, que nós não devemos buscar os dons espirituais, tá? Então, Pai do Senhor, irmãos. Amém? Meus irmãos, eu quero concluir aqui com essa tradução aqui de 1 Coríntios 14, 39, que o próprio Paulo escreve assim: concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo os dons de profetizar, e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Amém? Então, olha, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo.
Então, que cada um de nós, irmãos, possamos ser zeloso. Ser zeloso por aquilo que Deus nos deu. Amadurecer, como o Cavalcante falou aqui. Amadurecer. Porque, às vezes, hoje eu conheço tanto crente velho. Ele envelheceu, mas ele não amadureceu. Você lembra do profeta novo e o profeta velho lá no passado? A mesma coisa acontece hoje. Às vezes a pessoa envelhece, irmão, mas não amadurece. E aí, por isso que você vai ver que o Pedro foi que escreveu, né? Crescei com graça e conhecimento. Quer dizer, crescei equilibrados. Sejam equilibrados, irmãos. Essa semana eu falei algo com a minha esposa e é verdade. Irmãos, a gente precisa aprender a ver e ouvir. Filtra, irmãos. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você vê é verdade. Filtra. Pede a Deus discernimento. Deus, me dá discernimento para saber se é verdade, se é falso. Porque, irmãos, profecias. Ontem mesmo eu tive a visita de um colega meu, coitado, ele está decepcionado ministerialmente. Mas aí Deus me usou ali para falar com ele. Amado, o que você aprendeu com tudo isso que você passou? A gente só não aprende com as coisas certas, não. A gente aprende com as coisas erradas também. E aí ele saiu dali de casa, me agradeceu muito, graças a Deus, irmãos, eu pude fazê-lo entender. Que nem o que aconteceu com a irmã lá que ela contou. Irmãos, para que serve isso que aconteceu na sua vida? Para amadurecer a irmã. E para provar que o inimigo continua inimigo, irmão. Ele não quer ver a sua bênção, ele não quer ver a sua vitória, ele não quer ver você feliz. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. À noite, nosso culto com a família, às 18h30, irmãos. Possamos estar orando uns pelos outros. Há vários pedidos de oração aí que foram feitos aí no grupo, né? Que nós possamos apresentar nas mãos do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo amigo do serviço, o Adriano, tá bom? Para que Deus venha trabalhar na sua vida conjugal e familiar, tá bom? E continuamos orando uns pelos outros. Amém, irmãos? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça pela tua presença, pela tua palavra ministrada nesta manhã, que nós possamos sair daqui como nos ensina o Tiago. Tiago disse que nós devemos não sermos somente ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser ouvintes praticantes da tua palavra. Que nós possamos pôr em prática tudo isso que nós ouvimos, Senhor, na nossa vida. Deus, oramos para aquelas pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam ser salvas, libertas, curadas, transformadas, pessoas que precisam, Senhor, receber uma resposta de uma causa no INSS, na justiça comum. Jesus, tem misericórdia, pessoas que precisam de uma porta de emprego aberta. Nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra, mas nós cremos que Deus ainda continua, aleluia, abrindo portas para que as pessoas possam ter, Senhor, o seu sustento, o seu alimento, Deus. Em nome de Jesus, continua conosco. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, amém?